temos aqui uma rápida apresentação do projeto que será utilizado ou do arquivo que será utilizado como referência para explicar os diferentes tipos de atividades ou dispositivos para a modelagem de projetos na ferramenta Spider Project. Nesse projeto, nós temos 5 referências, onde nós temos 5 conjuntos de atividades que serão utilizadas para demonstrar os diversos tipos. Temos atividades de supervisão, chamamos de hammocks, rede. Temos atividades de caráter de produtividade, onde nós temos atividades, quantidades, recursos, quantidades de recursos, produtividade e efetividade que vão definir o tempo de produção. Temos um conjunto onde as atividades são dirigidas a uma meta, elas possuem um prazo de execução determinado, fixo, e os recursos e os materiais são contabilizados e o trabalho tem um objetivo, tem um prazo a ser alcançado. O outro modelo são os modelos de triggers, que são disparos de opções, ou automáticas, ou por indicações probabilísticas. E aqui nós temos um conjunto de 2 triggers que serão vistos dentro dessa apresentação. E por fim temos o tipo switch. O switch é uma chave. Sendo assim, a partir do ajuste manual dessa chave, ou se utiliza uma direção de produção ou outra direção de produção, ou até mesmo, independente da chave, um conjunto de atividades de produção para atingir o objetivo. O primeiro tipo da nossa apresentação são atividades que têm como definição duração por meta. Duração por meta eu chamei de targets aqui. A gente mostra que existe, deixa eu ajustar o tamanho, existe um conjunto de atividades, evidentemente dentro de uma organização sequencial, uma rede, e aqui definida por um início e um término. Essas 2 redes de produção, elas foram definidas da seguinte maneira: as atividades possuem a identificação, um calendário de efetividade a ser cumprido, um prazo definido, ou seja, todas as equipes que existirem aqui dentro, ou os recursos, devem correr, trabalhar para atingir esse objetivo de prazo. Então é duration. O tipo de atividade é chamado de duration, eu costumo chamar de meta, e todos os recursos devem concorrer para que as barras vermelhas e azuis atendam a programação da linha de base, que é essa barrinha cinza aqui por trás. Então, a duração em horas ou a duração em dias é a meta a ser alcançada. E como consequência, temos a quantidade de recursos necessários, estimados, a quantidade de materiais. Duração por meta significa alterar o prazo, é mexer em todo o conjunto, definindo nova relação de datas de conclusão. Duração por metas. Conseguimos então fazer um planejamento com garantias de meta de trabalho e automaticamente descobrimos quantos recursos humanos, materiais, momentos que eles começam e terminam, assim como os custos envolvidos disso tudo. O outro recurso de modelagem é o chamado marco, ou milestones. Os milestones são essas figuras que têm o objetivo de apenas denotar, sinalizar, assinalar, marcar momentos no tempo e apenas momentos no tempo para identificar
os momentos em que são importantes o suficiente para que os elementos existam, de maneira a permitir o controle. Então, os marcos ou milestones são aqueles elementos que permitirão o controle. Eu vou mostrar todos os elementos da nossa apresentação, do nosso projeto, e vou selecionar pelo tipo milestone. Dessa maneira, nós podemos ver aqui que nós temos um marco de início de projeto e término de projeto, porque interessa controlar isso. Temos marcos de início de atividades que são movidas pela produtividade, término. Temos início de atividades ou sequências ou ramos de atividades movidas por determinação, metas, alvos, targets a serem alcançados, assim como os outros elementos que vamos ver mais na frente. Mas é importante notar que os milestones, ou os milestones, ou os marcos, eles são anotações que permitirão controle da vida do projeto, da execução do plano do projeto, permitindo assim entender o quanto o marco original se afasta do marco real e permitir tomada de ações corretivas, preventivas ou preditivas. Outro elemento importante para efeito de planejamento e controle, e aqui o enfoque maior é o controle, são as atividades do tipo HAMOC, cuja tradução poderia ser colocado como uma atividade de supervisão, uma atividade que contempla um conjunto de outras atividades. As HAMOCs vêm a reboque. Eu coloquei aqui como supervisórias. Elas vêm a reboque de outras atividades. Aqui nós temos uma classificação para efeitos de apresentação, mas poderiam ser etapas, ramos, partes de produção. Essa atividade aqui, ela está amarrada à condição da atividades sob o tipo produtividade. Então eu vou abrir aqui atividades do tipo produtividade. O quanto elas durarem, o quanto a HAMOC há de durar. Atividade HAMOC do tipo duração por meta. Abrindo atividades de duração por meta em 2 ramos. Esses 2 ramos definem o tamanho dessa HAMOC. Se por acaso um dos ramos tivesse, no caso mais comprido, tivesse uma duração menor, e aqui eu coloco 20 dias, nós teríamos uma redução da produção desse conjunto. E ao recalcular o agendamento, eu verifico que o marco de controle novo é mais cedo que o marco de controle anterior, original. A produção aqui na barra preta é mais rápida, por conta de uma meta de duração menor. Por outro lado, a HAMOC, que foi modelada, ela se ajusta automaticamente ao resultado temporal do conjunto a qual ela supervisiona, que nesse caso eu condicionei sua existência à conexão lógica a esses 2 marcos de controle das atividades dos ramos do tipo meta, duração determinada, duração fixa. Isso vale da mesma maneira para qualquer outro tipo de modelagem. Aqui embaixo temos triggers, switches, que vamos ver a seguir, e também temos da produtividade. Se as produtividades, ou se as quantidades, ou se a efetividade desse conjunto for melhor, o prazo será calculado e a HAMOC, que supervisiona, em função dos 2 marcos de controle, ou até de uma das atividades, será ajustada automaticamente. Chegamos na atividade ou na modelagem da atividade por produtividade. O que vem a ser isso? Pegando o layout aqui, produtividade significa que o tempo de produção, o tempo de duração, o prazo de execução da atividade será definido não como uma meta, não como uma determinação ou uma estimativa. Será determinado por alguns parâmetros. Então, temos um modelo paramétrico. Essa atividade aqui, ela possui um recurso para trabalhar.
Na verdade, 10 recursos. É um tipo de recurso, mas com 10 unidades. 10 unidades, produzindo um volume por hora. E aqui nós temos uma efetividade. O que é uma efetividade? É o quanto de participação real no período o recurso, nesse caso os recursos, de fato estão atuando em produção. Então a produtividade de 10 recursos tipo A, que fazem uma unidade quilômetro, uma unidade por hora, trabalhando 100% do tempo disponível, gera 37 dias de trabalho nessa atividade. Se nós dobrarmos a quantidade de recursos e nós recalcularmos, porque agora a atividade é do tipo productivity, mostrando isso aqui, o tipo de modelagem não foi, o tipo de modelagem é productivity, temos marcos de controle e o tipo é productivity, nós temos o quê? Para fazer 3.000, não mais com 10, porém com 20, é intuitivo que o prazo caia pela metade. Calculando, caiu o prazo para metade, não é uma meta, é uma consequência, porque eu estou administrando os parâmetros de produção. Pela figura, podemos observar que as barras coloridas dessa atividade ficaram reduzidas à metade. Se ainda assim eu dissesse que eles não trabalham 100% das horas do dia, eles param, eles descansam, eles revezam, então eu posso dizer que a efetividade é 90%. Então, se é menor a efetividade, o prazo deve sair de 18 e passar para algo maior, que é 20. Então, o tempo de produção está ligado ao conhecimento de produção e a quantidade a ser produzida. Se eu tivesse apenas 5 trabalhando com baixa efetividade, nós teríamos um prazo diferente. Querendo ou não, é 94 dias de trabalho. Se a produtividade não for boa, for menor que as tabeladas do nosso conhecimento, não são 94 dias, serão 104, 105 dias, o que deixa entender que esse tipo de modelagem trabalha com as estimativas paramétricas, que é uma das técnicas de planejamento do tempo dentro de um planejamento. Voltando ao normal, voltando ao normal, voltando ao normal, devemos encontrar o que era originalmente previsto para esse planejamento, entendendo agora que existe um modelo de atividades por produtividade. Temos os parâmetros quantidades envolvidas, produtividade da equipe ou do time ou de cada um dos recursos, efetividade de produção dentro, claro, de um calendário. Um calendário, nesse caso, comercial. O tempo de produção é definido por conta disso. Outro recurso interessante, necessário, utilizado em planejamentos profissionais é o recurso SWOT. O recurso SWOT, dando um zoom, é um recurso que permite ao planejador, aquele que programa o trabalho, independente da modelagem da atividade, por meta ou por produtividade, permite que ele coloque um marco, não de controle apenas, é um marco de controle decisório, onde dentro do planejamento, uma atividade, se concluída dentro de um cenário, dentro de uma expectativa, dentro de uma conformidade aceitável e interessante, informa que o switch, ou seja, a chave, seja alterada para sim, ou seja alterada para não. Localizando aqui.
Onde está? Aqui. Pronto. Estamos com uma chave selecionada para não. Se ela selecionou para não, ela vai tomar o caminho programado para não. Se ela fosse posicionada para sim, ela vai tomar o caminho programado para sim. Eu vou calcular e o que era branco vira efetivo e o que era efetivo vira branco. Pronto. Efetivo colorido, sim. Primeiro eu faço isso e depois, por decisão do programador ou por uma programação interna de análise de parâmetros por fórmula, pode ser um não. Então, se eu termino isso e eu continuo com a decisão sim, continuo com isso. E depois eu termino. Caso eu decida não prosseguir como combinado, por algum motivo, eu chaveio ou o sistema por automatismo programado altera e automaticamente ele passa a tomar outro caminho, ignorando o caminho anterior. A chave sim, não permite ao operador de forma consciente, voluntária, alterar o planejamento futuro, ou que o sistema, analisando produtividade, atrasos, datas vencidas, custos excedidos, automaticamente altere o evento switch. E ainda nesse modelo switch, existem atividades que sempre acontecerão. Então, nesse nosso modelo, depois disso, sempre acontecerá isso. Mas o evento 2 e o evento 3 dependem do ajuste da chave que o operador ou o sistema, através de uma programação por parâmetros pré-definidos, pode alterar em função do interesse do planejador. Por fim, nós temos o trigger. O que é o trigger senão um disparador? O nome parece estranho, mas o trigger, ele é uma chave também. Aqui nesse caso eu tenho 2 triggers. Coloquei intencionalmente um conjunto que pretende ou disparar um plano ou disparar outro plano. E se o trigger for sim, o plano vai acontecer. Se o trigger for não, o plano não vai acontecer. E o primeiro plano, ele tem 3 opções. Tem uma opção, uma outra opção, uma outra opção. E a cada opção é dada uma probabilidade. E tem um estado também. State of switch foi do switch. Agora podemos ver o state of trigger. Se eu achar aqui. State, switch, trigger. Deixa eu ver se é trigger. Trigger state e trigger probability. No trigger, e aqui eu estou apenas analisando o planejamento, o trigger ele pode ter um estado onde naturalmente o planejador decide para onde vai o planejamento. Nesse caso aqui, o primeiro trigger vai para o estágio 2. O segundo trigger vai para o estágio 2. O planejador então imaginou que após alguma coisa faremos esse ramo e faremos esse ramo. Caso durante a evolução do projeto, hoje, me dê um entendimento ou ao planejador que o segundo ramo não é o mais adequado, ele muda para o primeiro ramo. Produção de alguma coisa, produção de outra alguma coisa, calculando as cores mudam. O que era branquinho fica ativo, o que era ativo fica branquinho. E o que nós temos aqui é a visão das possibilidades, mas a escolha de planejamento atual para futuro. É parecido com o switch. Inclusive, esses parâmetros podem ser comutados, não apenas pelo planejador, mas também por parâmetros internos, através de fórmulas, cálculos, análises, comparações de desempenho. Mas vou insistir que, assim como o switch, esse recurso de modelagem permite opções maiores, mais complexas, como também permite um estudo probabilístico. Dentro de cada opção, eu tenho 3 planos.
O primeiro plano pode ser mais provável de acontecer que o segundo plano. O terceiro plano pode ser menos provável que os demais. Sendo assim, eu posso dizer que após as pesquisas, eu terei a produção de um remédio, uma vacina, com esse tempo, com essa rota de produção. Ou essa. Dependendo do resultado das pesquisas, o tempo de produção, a maneira de produção pode ser diferente. E a cada uma das maneiras eu posso aplicar uma probabilidade dentro do sistema. Então esse trigger, ele pode ser ajustado com probabilidades de acontecimento. Deixa eu ver aqui, trigger, aqui. Esse aqui tem 15%, esse aqui tem outros por cento, deixa eu ver. Esse aqui tem 30%, esse aqui tem 30%, esse aqui tem 40%. A cada ramo pode ser atribuída uma probabilidade de acontecer. Até então falamos de planejamento. A partir de agora falamos de análise probabilística, através da técnica conhecida de Monte Carlo. Então, ao fazer uma análise probabilística, os diversos planos serão contabilizados em função da sua possibilidade de ocorrência, tanto para o trigger 1 como para o trigger 2. E ainda assim, é possível que esse ramo não aconteça. A probabilidade dele acontecer é zero. Se eu deixar zero, ele não vai acontecer no planejamento tradicional. Eu posso dizer que esse tipo de plano acontece se as pesquisas forem muito bem sucedidas. Tem 90%. E esse aqui tem a chance de acontecer se as pesquisas forem muito mal sucedidas. Tem uma taxa de 10%. Numa análise probabilística, será considerada a existência do plano 1 e a existência do plano 2. E dentro do plano 1, a ocorrência mais provável de um desses três ramos alternativos de produção. Então, a riqueza desse item de modelagem é grande, mas para efeito de planejamento, nós poderíamos dizer que ele ajuda o planejador a dizer que assumirão nesse momento o terceiro plano e assumirão nesse momento o segundo plano, até que as coisas levem a um entendimento maior. Se não quiser ver isso tudo, é só pedir para que só seja apresentado o que está ativo e não o que está inativo. Simplifica a visão, é efetivo, ajuda o planejador, e as atividades aqui podem ser ou por meta definida ou por produtividade. É um conjunto de recursos que encerra aqui a apresentação da modelagem dos itens atividades e seus correlatos.